no início, assim, o mundo ele é muito. Ele te intimida muito, né? Ele parece uma coisa muito hostil e você de. Puta merda, tá tocando celular aqui. Oh, Deus. Isso aí vai pra entrada, hein? Isso vai pra entrada. Muito bom. Adoro quando as coisas surgem espontaneamente assim. E aí, gente, aqui quem fala é o Castilho e estamos entre Ocelotes e Sefirotes. E é claro que para me acompanhar hoje nessa conversa, eu estou com essa pessoa maravilhosa, esse cara super carismático que só tem 3 letras no nome, que você já conhece muito bem, que é o meu amigo Gan. Gan, dê o ar da sua graça aí. E aí, galera, vamos embora para mais um podcast aí nessa quarta pra gente, quinta pra quem estiver acompanhando. E hoje eu tô empolgado pra discussão de hoje, cara, mas eu vou deixar você revelar aí qual que vai ser o tópico de hoje. Isso aí, hoje nós vamos discutir aprofundadamente, mas é claro, sempre com a presença dos nossos comentários, uma conversa bem tranquila, sobre The Legend of Zelda Breath of the Wild, né? O grande queridinho da Nintendo dos últimos anos, que fez um sucesso estrondoso em seu lançamento, né? Várias reviews positivas, angariou uma série de notas máximas nos canais especializados, né, nos sites especializados de crítica de videogames. Muita gente chegou a comparar ele com o grandíssimo Zelda Ocarina of Time, né, já um pouquinho velho, já que foi lançado aí no final do século passado, mas que muita gente considera um dos melhores jogos de todos os tempos. E é isso aí. Eu finalmente zerei esse jogo recentemente, para vocês verem o quão bom é meu timing com o lançamento de jogos. Inclusive, foi na versão do Wii U e não do Switch, porque eu comprei um Wii U esse ano. E se você quer saber por que eu comprei um Wii U em 2020, fica até o final do vídeo que eu te conto essa história. Mas de qualquer forma, gente, vocês sabem, nosso podcast semanal, toda quinta-feira às 18 horas, estamos disponíveis aí no YouTube, no Spotify. É claro, se você curtir, estiver no YouTube, considere deixar um like, um comentário, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações. E é claro, a gente também tem uma página no Instagram, em que a gente faz postagens de segunda a sexta sobre jogos variados, sobre o que a gente está jogando, ou às vezes só relembrando alguns jogos que marcaram a gente mesmo. E é isso, sem mais delongas, vamos começar The Legend of Zelda Breath of the Wild. Eu já vou começar te perguntando uma coisa, Gan, que você que é quase um especialista nesse jogo, o que você achou, né? Uma pergunta bem simples, né? O que você achou do Zelda Breath of the Wild, né? O Zelda mais recente? Antes de você responder, só deixar um aviso aqui que, bom, a gente vai estar, obviamente, falando de spoilers, né? A gente vai estar discutindo o jogo do início ao fim. Então, obviamente, vai ter spoilers. Se você é como eu e ainda não jogou, né? Demorou muito tempo a jogar, até agora não jogou, assista esse vídeo mais tarde, né? A não ser que você não se importe com spoilers, mas de fato esse vai ser um vídeo para discutir o jogo e pela perspectiva de alguém, de 2 pessoas que gostam muito da série, acompanham ela há muito tempo. Isso não é para dar nenhuma carteirada de autoridade, é só para deixar claro mesmo de onde está vindo a nossa perspectiva, né? A gente não é nenhum novato na série, mas diga lá, Gão, o que você achou desse Zelda em linhas gerais? O que você achou do Breath of the Wild? É foda, né? Eu pensei, o Castilho que acabou o jogo recente, eu vou deixar ele conduzir mais o que a gente vai falar, aí o cara me joga essa pergunta capciosa aí. Pra mim, esse jogo, ele é sensacional no sentido de que ele é um jogo open world
que é até difícil de começar a falar. Que é grande, assim. Que é muito grande. Ele é muito grande, mas ele funciona muito bem na proposta de ser um open world, diferente de tantos outros jogos que vieram antes dele. A Nintendo, ela construiu esse jogo de uma maneira belíssima, assim. Acho que tudo foi muito bem planejado dentro desse jogo e tudo é muito coerente. Acho que um tópico que a gente pode mostrar essa coerência, a gente estava discutindo outro dia, é a música do jogo, que é bastante minimalista. Você tem músicas mais pesadas somente em chefes, algumas lutas especiais que você encontra por aí no jogo, sabe? São como se fossem uns mini-chefes, né? Eu acho que isso mostra como que eles estavam preparados mesmo para colocar essa visão de um mundo open world mesmo, que não quer ficar te prendendo, te segurando a mão, e isso você vê no jogo todo, assim. A área de tutorial já é um espaço bastante aberto. O jogo nunca te obriga a ir a lugar nenhum. Os objetivos que aparecem no mapa, o jogo nunca te mostra nenhum caminho para você chegar nesses pontos. O jogo é sempre assim, você se vire e faça o caminho que você quiser para chegar lá. E é claro que ele dá alguns objetivos para te nortear assim, um pouco sua jornada, mas eu acho que isso é para assistir ao jogador, né, para ajudar o jogador a ficar mais confortável com aquele mundo que, a princípio, é bastante intimidante, eu diria assim. Porque eu lembro que quando eu comecei o jogo eu falei, o mapa é muito grande, mas não é tanto assim e tal, é bem tranquilo de explorar. Eu achei que tinha explorado bem o Great Plateau, que é a área inicial. E aí, quando o mapa abre, você vê que o Great Plateau era um pontinho, assim, minúsculo, né? E eu fiquei bastante intimidado com isso, porque é uma proposta muito diferente, que eu não sou tão acostumado, assim, de tanta liberdade no jogo. Funciona muito bem dentro do que eles construíram, tem uma coerência enorme e você vai ficando mais confortável a explorar. Porque tudo que você faz no jogo te deixa mais preparado para você fazer o que você quiser. No final do jogo eu me senti preparado para tudo, assim. Foi aí que eu fui lutar contra o Ganon. Fiz algumas outras coisas a mais depois, mas eu acho que essa proposta de tudo que você faz é relevante para sua jornada, e essa liberdade de fato colocam esse Zelda num espaço muito único. Ele é muito reverenciado por uma razão, assim, e eu vou deixar nisso por enquanto, assim. Ele é um jogo que merece essa posição de destaque, não só no mundo open world, mas nos jogos de Zelda também. É muito diferente dos jogos anteriores da franquia, mas ele é um jogo sensacional, e não é à toa que eu fiquei tantas horas nele, assim. Fiquei mais de 200 horas jogando esse jogo. E não é à toa, assim, que muita gente faz a mesma coisa. Inclusive, a gente tem até um dos episódios aqui do nosso canal é sobre Open Worlds, e não por acaso o Breath of the Wild foi um dos jogos que a gente mais citou durante esse episódio, né? Porque de fato eu senti isso também. Eu senti que era tudo que eu sempre quis em um jogo de Open World e eu não sabia, assim. Mas era tudo que deveria ser desde o início, sabe? Um grande mundo para ser explorado, e de fato é bem como você colocou. É incrível você perceber o nível de detalhe, de cuidado que a Nintendo teve para realmente construir uma Hyrule que é impressionante, assim, que ela tá explodindo de detalhes em cada esquina, cheia de coisas significativas para fazer e para se descobrir no mapa, e isso tudo sempre partindo da curiosidade do jogador, né? Esse para mim é o ponto mais alto do Breath of the Wild, né? Como que ele te incentiva de fato a explorar o mundo, e a sua curiosidade é necessária, né? Não se trata de, sei lá, pegar uma lista de side quests sem significado algum, jogar em pontos do mapa aleatório, você simplesmente atravessar o mapa sem nenhuma atenção, porque nada interessa, assim, de fato. Breath of the Wild, ele realmente dá um giro nessa forma de open world que eu achei muito interessante. E, bom, gostei demais do título também, assim.
Mas agora eu queria trazer alguns pontos de discussão, que é justamente o fato dele, de como ele se coloca dentro da série The Legend of Zelda. Ele é um capítulo muito interessante dessa franquia, que é uma das mais antigas dos videogames, que já se reinventou várias vezes e que sempre tenta vir com uma ideia nova a cada título, é claro que com intensidades diferentes. Mas é notável, do início ao fim do jogo, o tanto que ele difere dos outros Zeldas. É quase como se a Nintendo tivesse tentando realmente reinventar o que é Zelda, o que é a essência de Zelda, buscar lá nas origens do jogo, e por conta disso fica muito difícil comparar esse jogo com qualquer Zelda que veio antes dele, né? Eu não sei como você se sente em relação a isso, mas só de pensar, por exemplo, no gameplay de um Twilight Princess ou de um Skyward Sword, eu acho muito difícil de comparar, porque são jogos muito diferentes e com propostas mesmo muito diferentes. Mas eu diria que essas comparações são, de certo modo, até injustas assim, para os dois lados. Tem várias coisas que, por exemplo, os jogos do formato do Twilight Princess, mais do Ocarina of Time, né, que é mais a base desses jogos, tem várias coisas que eu pessoalmente sinto falta no Breath of the Wild, mas ao mesmo tempo eles não te fornecem a liberdade e a gameplay que é revolucionária do Breath of the Wild. Então a comparação injusta para os dois caminhos, assim, para os dois lados, é uma coisa que incomoda mesmo, né? Que é uma discussão difícil de se fazer, mas eu acho que é válido no sentido assim, você não pode ficar tipo, com as cobranças, é mais uma coisa pra gente discutir mesmo e ver como é que as coisas são diferentes, né? Mas é aquela coisa, né? Tipo, ainda que o Breath of the Wild tenha uma proposta diferente, e por isso a comparação ela seja difícil de se fazer, eu acho interessante a gente fazer justamente porque não deixa de ser um jogo da série Zelda, né? De fato, essa é uma série que vem se reinventando. O primeiro Zelda, ele nada tem a ver com o Ocarina of Time, que nada tem a ver com Breath of the Wild. Né? E nesse sentido eu acho que tem prós e contras, e eu queria levantar, eu queria que a discussão fosse tomando esse rumo, porque, por exemplo, a gente tem um nível de liberdade no Breath of the Wild que a gente não tem nem perto, assim, nem 1 milímetro do que a gente tem nos outros jogos, né? Eu acho que isso vem com prós e contras, né? Inclusive eu estava vendo vários vídeos sobre isso, assim, várias pessoas discutindo esse jogo, e eu acho que, de uma forma geral, o que eu pude perceber é que todas elas concordam que esse nível de liberdade ele é realmente um ponto muito positivo da série. Eu acho que esse nível de liberdade ele vem com alguns outros pontos positivos, mas eu acho que ela também vem com algumas decisões de design que, ao meu ver, são questionáveis. E com isso eu trago o primeiro ponto, que é, por exemplo, uma coisa que a gente já até tinha levantado no nosso episódio de 2 semanas atrás, né, que era o da batalha contra os chefes, que é, por exemplo, a própria batalha contra os chefes do jogo, né? Esse eu acho um nível, assim, acho que talvez o único ponto do jogo que ele realmente me decepcionou, assim, bastante. Porque eu definitivamente não gosto dos chefes desse jogo. A gente tinha antes uma tradição, assim, de Zelda, até pela própria estrutura do jogo, de realmente pensar as batalhas contra os chefes como uma espécie de puzzle, que muito mais de você sacar sua espada e atacar o chefe, você realmente tinha que resolver um enigma para como partir para a ofensiva contra esses chefes. Fora que o próprio design deles muitas vezes era algo realmente marcante, assim, o próprio cenário e tal. Eu vejo que esse aspecto no Breath of the Wild é muito carente. No sentido de que nenhum dos chefes das 4 Divine Beasts, que é outro ponto que eu quero tocar aqui nessa discussão, nenhum deles eu sequer lembro a aparência direito. Não tem nenhum aspecto neles que me chama a atenção, assim, no sentido de que eles se destacam na individualidade deles.
todos eles são variações assim daquela manifestação do Ganon, e eles são muito parecidos. Assim, são muito genéricos. São muito também. Genéricos, exatamente. Não genéricos no sentido assim, em contraste com o mundo. Porque em contraste eles são até interessantes. Mas eles colocados lado a lado, eu não vejo nenhuma diferença. Mesmo assim. É claro que você tem uma diferença na batalha, né, os movimentos que ele faz. Mas, cara, eu fiquei muito decepcionado no sentido de que praticamente não tem estratégia para derrotar eles. Eu fui literalmente direto nas armas que eu tinha, sem muito pensar assim nas estratégias mesmo, assim, só quando era realmente obrigatório você fazer alguma coisa específica, mas no geral todos eles você conseguia derrotar só button mashing mesmo, só fazendo aquela esquiva ocasional à defesa, ou às vezes sacando o arco e flecha, mas no geral era bem simples, assim, era uma coisa que não destacava muito em nenhum momento, mas para mim quem ganhou a cereja do bolo de decepção foi a batalha final, que para mim foi a primeira fase do Ganon, ela é até interessante assim, mas a última que você vai pro campo de Hyrule, que você pega o arco e flecha, cara, o que é aquilo? Sabe, tem um setup ali muito interessante, tem um clima, uma atmosfera muito épica de você estar no cavalo, pegar o arco e flecha, a música, que eu estava até comentando com esses dias, que é maravilhosa nessa parte do jogo. E essa batalha, ela não é nem uma batalha quase, ela é mais quase que uma cutscene, de tão impossível de perder que é. Assim, sim, é muito frustrante. Pra mim também foi decepcionante. Você só tem que, tipo, acertar os alvos dele, né? Sim, e é uma coisa muito rápida. Eu realmente não entendo por que fizeram desse jeito, assim. Me achei estranha ela, assim. Embora tenha aquele setup épico, quando você chega na luta, ela é muito sem graça. E é até estranho, porque o último alvo que você tem que acertar, você tem que sair do seu cavalo pra tirar, e é, tipo, uma coisa muito estranha. Acho que todas as lutas de chefes desse jogo, assim, dessas principais, são assim, eu acho elas estranhas. Você meio que pode fazer o que você quiser. Parece que elas têm alguma mecânica específica que você tem que fazer para derrotar o chefe, mas qualquer coisa meio que funciona, assim. Se você atirar o seu arco e flecha no olho do inimigo, eles vão cair, e é isso aí. Eu acho que a primeira fase do Ganon foi até me surpreendeu, assim, porque uma coisa que eu não fiz muito no jogo foi essa mecânica de refletir laser, assim. Nem eu. Eu achei estranho também eles terem obrigado você a usar aquilo. Não, inclusive, eu nem usei essa mecânica de parry do escudo, porque esse é outro ponto que eu quero abordar mais pra frente, que é a questão do combate, mas já adiantando, eu realmente não conseguia dominar essas habilidades assim do combate. O Flurry Rush, né, aquela esquiva que dá aquele Bullet Time, que não é o Bullet Time porque não tem arma de fogo, mas que é uma câmera lenta, assim, eu achei muito estranho o jeito como ela funcionava. Eu achei bem estranho mesmo, eu não entendi bem até agora qual que é a lógica para ativar aquilo. E o parry, eu achei que tinha que ser sempre uma coisa muito precisa, um tempo muito preciso para você conseguir realmente refletir, né, com o escudo, usar aquele golpe do escudo. Então o que eu fiz foi usar uma das habilidades que você ganha quando você conclui a Divine Beast da Gerudo, aquela que também. Funciona, se você carregar aquele golpe. Isso. Se você carregar aquele golpe de trovão, né, que você segura, gera o mesmo efeito, basicamente. Ele é atordoado, a defesa dele libera, e entra naquilo que você falou. Acaba que você pode derrotar o chefe, às vezes, de vários jeitos, não necessariamente pelo que o jogo, sei lá, espera que a média das pessoas vá fazer, assim. Isso é estranho, porque parecia que eles estavam indo mais na rota tradicional dos chefes, mas eles não implementaram isso.
E, tipo, talvez seja uma ideia de liberdade, assim, de, tipo, você pode matar esse chefe do jeito que você quiser, mas o resultado final foram chefes meio fracos, assim. Inclusive a vida deles é bem baixa, eu acho. Tipo, eu não tive dificuldade para matar nenhum deles, tipo, em relação à vida. Eu até tentei, tipo, desacelerar um pouco a luta, tipo, pra ver se, sei lá, eles faziam alguma coisa diferente, às vezes. Mas não, assim, a vida deles descia bem rápido. Eu lembro que o chefe que eu achei mais legal foi o do Daruk, porque ele tinha aquela mecânica de você jogar a bomba quando ele estava absorvendo calor. E isso me pareceu bem bastante dos Zeldas anteriores, assim, essa mecânica. Tipo, eu fiquei um tempinho, assim, pra descobrir como é que era aquilo. Eu tentei fazer igual os outros, tipo, só tacar flash, mas não funcionava com ele. Uhum. E, tipo, aquilo eu achei divertido, assim, descobrir como é que era e tal. Mas fora isso, tipo, todos os chefes eu achei meio confuso mesmo. Igual você falou, tipo, você meio que pode fazer o que você quiser, é só bater e qualquer coisa que vai funcionar, assim. Acho que principalmente depois que você vai liberando as habilidades que os campeões te dão. Os campeões. As coisas... Os super campeões. Porque isso parece algum anime. Mas depois disso, principalmente, eu acho que à medida que você vai liberando, eu acho que essas lutas vão ficando cada vez mais sem graça também. A primeira que eu liberei foi a da Mifa. Isso já pra mim foi uma coisa complicada. Eu tô meio que passando por um monte de tópico ao mesmo tempo, foi mal, mas Não, a gente vai falando, assim, porque um tópico puxa o um outro. puxa o outro, né? Não tem como dividir assim certinho. Mas uma coisa que me incomodou, por exemplo, foi, igual eu falei, a primeira habilidade que eu peguei foi a da Mifa e ela, tipo, te regenera ainda com mais, com vida extra. E isso, pra mim, já foi meio problemático, porque, tipo, eu meio que parei de cozinhar, assim. E ela Tipo, te dá corações a mais também, né? Sim, sim. Tipo, ela dá vida a mais ainda, e isso já, tipo, matou bastante, tipo assim, eu não queria ficar perdendo muito tempo cozinhando, porque, tipo, essa habilidade meio que não precisava mais disso. E aí eu meio que criava um estoque de comida que eu parei de usar, assim. E isso eu acho que meio que mata um pouco, assim, a ideia do jogo. Eu achei isso... E isso atrapalhou um pouco a exploração, mas eu acho que isso atrapalhou principalmente essas lutas, porque aí eu queria chegar nas lutas com os cooldowns todo pronto para eu poder usar as habilidades que eu quisesse. E aí sim ficavam mais fáceis de fazer, assim. E aí essas lutas ficaram cada vez mais sem graça, assim. Tipo, depois você pega um escudo indestrutível e depois... aí meio que vai facilitando tudo, né? E por ser um jogo que ele se apoia muito no equipamento que você está usando, né, nas armas que você está usando, você pode. E até por esse sistema de inventário de comida, você pode quebrar o jogo muito fácil, assim. Isso é uma coisa que eu achei meio estranha. No início do jogo é aquela coisa bem que te intimida mesmo, você de fato tá muito vulnerável, né? Você só tem um trapo de roupas que não serve pra nada quase, né? E um galho para desbravar o mundo. Então, assim, e 3 corações, né? Então, de fato, assim, no início é muito, muito sinistro mesmo, né? Porque tem uns inimigos que claramente são muito mais poderosos que você, o mundo é gigante, você não sabe direito para onde ir e tal. Isso eu acho muito doido, assim. Mas no momento em que, se você joga como eu, que decide fazer uma penca de shrines, que decide avançar pelas áreas cedo, claro que você vai morrer um bocado, mas eventualmente você consegue matar os inimigos que são mais fortes que você pega o equipamento deles que é mais poderoso. E nisso tudo você vai coletando coisa, né? Coletando alimento que está espalhado assim, a exaustão pelo mapa do jogo, né? Você tem aqueles cogumelos, os peixes e tal. E você vai coletando as coisas, cara, e depois você descobre a sua primeira fonte das fadas, aí já era, assim, mesmo. O jogo ele deixou de ter dificuldade. Na verdade, sabe o que isso me lembrou? Isso vai ser muito polêmico, mas me lembrou o Final Fantasy XV, que era um jogo que você não tinha dificuldade, assim. Contanto que você tivesse poções, e essa é outra coisa, né? Você pausava, quando você acessava o menu das poções, você pausava o jogo. Então você podia escolher livremente, assim, com calma e tal, não tinha nenhum tempo assim de uso quase. Você quebrava o jogo. E mais pro final do jogo eu tava lotado de armas
poderosas, equipamentos que estavam com upgrade, assim, que me deixavam invencíveis. Mas principalmente eu tava com uma penca de alimentos. Mas, é claro, as 4 habilidades dos super campeões. Então eu tava invencível. Toda vez que a minha vida caía muito, assim, e eu já tinha usado minha Mipha's Grace, cara, era só eu abrir o menu, pegava lá uma das refeições que eu tinha cozinhado, que aumentava a minha vida inteira, e pronto. Tipo, acabou a dificuldade do jogo real, assim. E isso é uma coisa que eu achei muito estranha. Sei lá, por que não limitar o uso de itens que restauram vida durante a batalha? Ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, que nem o Final Fantasy XV tem também. Isso, por exemplo, só arruinou minha experiência com os chefes, porque eu não tive dificuldade nenhuma para passar deles. Eles já não eram difíceis mesmo. Enfim, anulou qualquer dificuldade nos combates. Isso eu achei bem problemático, assim, porque é muito fácil de você quebrar os sistemas do jogo. São muitas partes de comida, tipo, comida diferente de equipamento, você já começa com tudo no máximo, então você pode estocar muita coisa também. Você estoca coisa e não é difícil você fazer uma refeição que restaura muitos corações seus. E nesse ponto eu quero puxar aqui e tocar no ponto do combate do jogo. Que eu acho que o combate desse jogo ele é um grande avanço para a franquia de Zelda, no sentido tradicional, né? Porque a gente teve um episódio com Skyward Sword, que era uma coisa bem diferente, de sensor de movimento e tal. E esse ele volta para um esquema mais tradicional. Mas eu gosto que nesse jogo você tem uma grande margem de improviso, assim, você pode realmente brincar com a física do jogo, com as possibilidades de temperatura, com fogo, com raios, tudo isso você pode usar ao seu favor para deixar as batalhas mais divertidas. Mas no ponto que você chega, que você tem todas as armas boas, assim, tudo tranquilamente, sem dificuldade, de novo, eu acho que o combate ele fica bem raso, assim. E ele já não é um combate. De novo, eu nunca achei que o combate em Zelda fosse a coisa mais profunda do mundo. No Breath of the Wild, eu acho que ele melhora bastante por causa dessas possibilidades adicionais que você tem. Mas eu também não sou alguém que em toda batalha vai querer, sei lá, subir numa pedra, usar stasis, me jogar no inimigo, vai explodir o negócio no ar e tal. Sabe, fazer toda uma engenharia mirabolante, assim, que eu sei que tem muita gente que faz e realmente dá resultados impressionantes. Mas, cara, quando eu chego no ponto que eu já tô tão forte, eu só chego, nem stealth, assim, eu faço mais, nem tento pegar eles de surpresa, eu só vou pra cima e mato todo mundo, uso essa habilidade do trovão, né, da campeã Gerudo, enfim. Isso. De repente, o combate ele perde toda a profundidade, assim. Nesse ponto, assim, é outra questão que eu sou um pouco misto, assim. Porque de um lado eu gosto das mudanças, mas por outro lado é de novo. Quando o jogo perde a dificuldade, eu acho que fica bem rasinho as coisas. Eu concordo com você, porque acho que principalmente à medida que o jogo vai dificultando, os inimigos ficam mais fortes, mas eles só ficam com mais vida, assim, e isso meio que tira toda a graça de você usar a unicidade de cada local que eles estão. A coisa que mais me vem à cabeça é como que no início do jogo os barris explosivos eram muito divertidos de usar, encontrar, e depois do jogo, depois do final do jogo, os inimigos têm, sei lá, 1000 de vida, aí, tipo, os barris explosivos não tem menor graça mais, tipo assim, eles não tiram nada de vida dos inimigos, e eu não sei, assim, é uma decisão meio estranha, assim, tipo, tirou toda a graça de usar isso do jogo, e meio que virou isso que você falou, assim. Eu ainda fazia mais stealth, porque eu achava que se os inimigos te
agrupassem no C, você ainda vai tomar muita, muita vida, assim, ainda mais quando eles ficam muito fortes. Mas é meio que isso, assim, é meio que só stealth ou ir pra cima, porque os outros recursos meio que ficam perdidos aí no meio. Eles perdem a graça mesmo. Você vai usar mais stasis pra tipo, ficar bloqueando eles em alguns momentos e tipo, usar a bomba pra tipo, explodir eles. Mas tipo, fora isso, meio que perde a graça mesmo. Isso é uma coisa que eu senti, assim, no final do jogo eu já tava meio cansado, assim, de ficar, tipo, matando esses inimigos por conta disso, assim. O jogo perde essa capacidade de deixar os locais em si divertidos, eu acho. E isso levando em consideração que a variedade de inimigos no jogo é baixíssima. Eu acho que isso é uma coisa que eles podiam ter feito mais inimigos também. Cara, é uma coisa que me deixa meio muito confuso, assim, porque, por um lado, você tem um mundo que eu nunca vi, assim, um videogame no nível de qualidade, de construção, de paisagens. Parece que o pessoal que fez Xenoblade Chronicles também ajudou na construção dos ambientes. De fato, eles são, assim, magistralmente construídos. Mas eu não entendo por que, se o jogo tem tantas áreas, eu acho que são 15 áreas diferentes, cara, por que não trazer uma variedade maior? Ou então, mesmo chefes que a gente já até criticou o design deles, por que não fazer um design diferente e que pelo menos, sei lá, utilize as mecânicas do Sheikah Slate para derrotar, como se o chefe fosse, sei lá, um mini shrine que te ataca, sei lá, alguma coisa assim. O potencial assim dessas mecânicas, elas ficaram em outro lugar que não no combate. Eu acho que o combate, ele no início do jogo, ele é incrível, porque você é muito vulnerável e eu acho que isso te incentiva a improvisar. E principalmente improvisar com o ambiente, né? Às vezes você tem o barril que explode, ou então você tem uma coisa que eu fazia muito, né? Que você tinha aqueles acampamentos em que você tinha meio que uma caverna, né? Que era em formato de caveira, né? E muitos deles tinham uma lâmpada em cima. O que eu fazia era acertar uma flecha naquela lâmpada, a lâmpada caía e tinha barril por perto e o final você já sabe, né? Uma explosão assim, era Bokoblin voando pra tudo quanto é lado. E era realmente. É muito gratificante. Era muito satisfatório, assim. Fora que tem outro ponto que talvez o ponto mais polêmico do combate todo, que é a questão da durabilidade das armas, ou como eu vi em um vídeo aqui recentemente de um cara que comentando que não gostou muito desse sistema, a fragilidade das armas, né? Esse cara mesmo falou que todos os ferreiros no mundo de Hyrule deviam ser demitidos porque a durabilidade das armas é ridícula. Tipo assim, não faz sentido, elas quebram como vidro. Mas e aí, o que você achou desse sistema? Estava movimentando discussões, né? Acho que movimenta ainda, né? Talvez uma das mecânicas mais polêmicas desse jogo. Eu acho engraçado que o Age of Calamity foi anunciado, aí o pessoal tava falando, confirmado, as armas de Age of Calamity não vão quebrar. Aí, tipo assim, isso deu um alvoroço, aí o Link, e, tipo, esse povo fazendo, o Link pensando, eles não fazem mais armas como antigamente. Pois é. Mas assim, eu gosto desse sistema, pra falar a verdade. Eu acho que no início do jogo ele me obrigou bastante a ser criativo e trocar de armas, e fazia-me trocar de armas toda hora. Mas à medida que eu liberei todos os slots, esse sistema também ficou bem sem graça, porque eu meio que tipo, salvava todas as minhas armas, e aí eu acabava alterando assim entre duas. Tipo, eu deixava um slot para uma arma Eu também. Aí eu quebrava ela e pegava uma nova. E aí, tipo, às vezes eu quebrava uma segunda boa que eu não queria. E depois eu enchia de novo rápido, assim. Porque, tipo, todos os inimigos agora vão dropar armas boas. Então era meio fácil de encontrar outra decente, assim, que eu queria deixar pro meu arsenal. E, tipo, isso me dava alguma variação, mas não era a mesma coisa do início, assim. E acho que nesse sentido o jogo também perde a capacidade de te surpreender no final, assim, no meio final. No momento que você tem todos aqueles slots pra arma, é muito satisfatório.
mas ao mesmo tempo tira muita magia do jogo, assim, de você meio que domina o universo. Tipo, eu achei um pouco raso, assim, nesse sentido. Tipo, eu senti, nesse quesito das armas, eu senti menos que eu conquistei o jogo, mas mais que, tipo, eu comprei o meu caminho pra, tipo, pra ser bom agora, entendeu? Tipo assim. Você virou Você entendeu? Tipo Deus assim, de Hyrule. eu virei um personagem muito forte e eu sinto que eu não pus tanto trabalho, assim, nesse sentido de, tipo, dominar o uso das minhas armas e tal. Foi mais uma coisa que, tipo, eu paguei e consegui, entendeu? Tipo, não foi uma coisa que você não paga com dinheiro físico, mas, tipo assim, você entendeu, né? Eu acho que no questão de combate, uma coisa que eu queria falar é que eu gostei, assim, da profundidade mais do combate, embora eu acho que eles podiam ter feito uma coisa que eles fizeram no Twilight Princess, que era umas habilidades a mais, assim, para você usar, que você podia ir liberando durante o jogo. Acho que é uma coisa que eles podiam ter feito facilmente nesse jogo. Uma coisa que eu sentia muita falta era aquele golpe que o Link ele enfia a arma no inimigo quando ele tá no chão. Ele, Sim. tipo, É uma finalização, né? é uma finalização. Eu senti muito falta disso tipo, e também uma coisa muito legal que era muito satisfatória de fazer nesses jogos antigos era você guardar a arma chique quando você fazia esses golpes, sabe? Tipo assim, ele girava a espada e guardava. Ah, Toda sim. hora eu queria fazer isso, mas o Isso jogo era não te legal dá mesmo. isso. Isso era bacana. E, tipo, é uma coisa que eles podiam facilmente ter implementado e ia ser, tipo assim, muito gratificante. E nesse quesito o jogo também fica meio raso, assim, porque tipo, você não libera mais nenhuma habilidade. Eu senti isso, sim. Eu entendo essa rota deles não darem mais habilidade, porque eu acho que tudo encaixa nesse quesito de minimalismo, assim. Todas as mecânicas do jogo você pode fazer do início, assim. À medida que você começa a controlar o Link, você pode fazer tudo. Você pode fazer skate surf, você pode fazer spin, o golpe lá giratório. Você pode fazer tudo que você quiser. Você só não vai saber alguns ainda. Igual, tipo, esse surf no seu escudo, a coisa que você meio que descobre depois, assim, do jogo, em algum lugar específico. Mas você pode fazer tudo o que você quiser, você já tá liberado. E eu acho que isso ia quebrar como é que chama isso? Esse princípio muito importante para o jogo que você vê que eles colocaram em tudo, que é o do minimalismo e te deixar solto para você fazer tudo que você quiser desde o início. Tanto que as habilidades que você libera são bem. Elas são mecânicas que já existem dentro do jogo, só que são um pouco melhoradas, assim. A Mythos Grace é só uma fairy glorificada, assim. É tipo, você usar uma fairy de graça e uma comida, assim. O escudo é só um escudo, só que ele é 360 graus. O golpe da Urbosa lá, Urbosa's Fury, é um raio que cai, tipo, você pode usar isso em qualquer área que estiver trovejando, só que você pode controlar isso para quanto você quiser. Prepares Gale. É só um ar para cima, né? Tipo, ele é bem quebrado no sentido de exploração, assim. Ele é a justificativa do porquê eu nunca dei upgrade na minha stamina. Tipo, eu dei uma vez em 85 horas de jogo. Nossa. Eu gastei tudo em coração, porque depois que você pega Rivalis Gale, você não precisa fazer. Você não tem mais dificuldade de atravessar as partes lá. Porque tudo dá pra fazer um Miguel. Meu negócio é assim. Eu falei, eu vou focar em vida e na escalada eu dou. Miguel. Eu dou um migué, dou um jeitinho assim, sei lá. Você acha aquelas partes que são meio tortas, assim, que você consegue ficar em pé por um tempinho e recuperar um pouquinho da sua estamina antes de você cair, sei lá. Sabe? Sim, tem várias coisas assim. que você, tipo assim, é um pouquinho positiva a inclinação, aí você pode É, parar de subir, mas você vai cair. Aí você só, tipo, meio que solta e fica correndo é. pra frente, assim, E aí aí você depois você recupera um pega. pouco. Eu fiz isso muito também. E isso é uma coisa satisfatória de fazer, eu acho. Essas coisinhas que você vai descobrindo, assim, esses pequenos. Essas pequenas vantagens que você pode tomar em cima do jogo. Mas é muito engraçado isso. Isso é um ponto muito positivo do jogo, porque eu fiz esse jogo. Eu joguei esse jogo muito diferente de você. Tipo, eu É foquei muito verdade. em stamina, muito em stamina. Tipo, eu fiquei muito tempo com, tipo, uns 5 corações, assim. Porque eu adorava ficar escalando, tipo, escalar uns lugares altos. E aí, tipo, não tinha jeito de dar migué.
E eu peguei Revalis Gale, foi o último que eu peguei. Dá pra dar migué, sim. Tem uns lugares que não dá, assim, tipo... Dá, eu não dá, não. Eu te garanto que dá. Sem Revalis Gale não rola. Tipo assim, os lugares que é simplesmente plano, assim. E como eu fui dominando o combate também, eu fui meio que sentindo que o coração não era tão importante. A única hora que eu dei upgrade, foquei bem mais em upgrade nos corações, foi a primeira vez que encontrei um Lionel. Tipo, aquele bicho me destruiu completamente. Aí eu falei, eu vou precisar de mais vida pra matar esse bicho. Mesmo assim, eu não peguei tanta vida assim pra matar o primeiro Lionel. E também pra pegar a Master Sword é uma coisa que eles literalmente pedem, é você ter mais vida. E eu tive que focar em pegar a vida nessa hora, assim. E a Master Sword, que inclusive, só um parênteses, virou minha arma pra quebrar caixas e minerar pedras favorita. Porque é a única arma que não quebra no jogo, então você acha que eu vou gastar meu machado brilhante Jedi no minério de ferro? Eu não vou não. E olha que eu geralmente fazia tudo isso com bomba, tipo assim, meio bad porque as coisas explodem, tipo assim, a banana vai parar na puta que pariu. Nesse sentido, o jogo também, esse negócio da Master Sword também quebra bastante a ideia do seu store, de ser especial e tal, porque você meio que vai usar a Master Sword, tipo assim, você vai usar a Master Sword, quando ela quebra, você vai usar outra arma. Cortei muitas árvores com ela. Também tipo assim, a espada pra banir, tipo, o mal, a espada, assim, mais cabulosa da lenda e tal. Tô lá quebrando minério. Tipo assim, aí descarregou, tipo assim, que merda, descarregou a espada. Então tá, vamos pegar outra coisa. Mas tem essas coisas, né? Tipo, nem sei lá, assim, eu gosto de ficar segurando meus itens bons, isso em qualquer jogo, em RPG, toda vez que eu pego um item bom eu nunca uso, eu fico guardando pro momento certo de usar ele, eu nunca uso. E eu tenho esse problema, assim, com esse jogo também, porque quando eu pego uma arma que é muito doida, eu não quero usar ela, porque eu sei que ela vai quebrar. Principalmente aquelas armas doidas que você pega lá em Hyrule Castle, que são tipo umas armas cabulosas, assim, porra, eu não quero usar elas, porque eu vou perder elas, tipo assim. E ela só tem lá, pô. Então, me forçava, tipo, o meu setup de batalha era Master Sword, preferencialmente, para todos os encontros, porque ela sempre restaurava, então eu nunca ia perder ela mesmo. E aí depois quando ela descarregava, eu trocava pra alguma arma, assim, meio termo, que era nem muito ruim, mas nem cabulosamente boa, assim. Eu sempre usava esses boomerang que os Lizalfos dropam, assim. No final do jogo eu sempre usava esses boomerang de três cabeças, sei lá. Pode até parecer que a gente sentou muito a mão nesse jogo quando a gente foi falar do combate dos chefes, mas para mim a verdadeira força assim desse jogo, assim, que realmente me puxa para ele, assim, me faz com que ele esteja sendo uma das melhores experiências assim que eu tive nos últimos anos com os jogos, além do mundo, né, desse mundo fantástico e a exploração que é magnífica, são os Shrines e as Divine Beasts, que foi até engraçado. Porque, como eu falei, eu tava pesquisando uns vídeos, vendo uns comentários, assim, uns vídeos mais longos, porque eu queria entender como as outras pessoas estavam pensando esse jogo. E eu vi que muita gente criticou os Shrines, falou que, tipo, a maioria deles são puzzles idiotas e eles são muito curtos e tal. Mas eu vou te falar a verdade, cara. Os Shrines e as Divine Beasts foram, acho que, as minhas partes favoritas do jogo. Porque eu adoro que, tipo, você tem um contraste entre um mundo enorme, que é absurdo de gigante, assim, a escala. Eu nunca vi em um jogo dessa maneira. E você tem esses espaços que eles são confinados com puzzles que, a maioria não são aquela coisa mais difícil do mundo, mas eu acho que eles são, assim, divertidos de se fazer, né? São, tipo,
pequenos breaks, pequenos intervalos na exploração, até um pouco você exercitar seu cérebro, né, pensar as mecânicas do jogo de um jeito diferente, mas pra mim, tipo, o que eu achei mais maravilhoso, e eu acho que esse é um comentário, pelo menos na contramão de muitos críticos que eu ouvi sobre isso, é que você realmente pode improvisar nos puzzles desse jogo. Isso pra mim é maravilhoso. É com muitos deles você pode vir com uma solução que ela é certa também, né? Ela vai te fazer cumprir o Shrine, mas ela não necessariamente é aquela solução que o jogo tava esperando você alcançar. Assim, várias vezes eu acho que eu tenho certeza que eu cheguei numa solução assim para resolver que foi meio migué, meio inteligência assim, que eu achei muito satisfatório. Mas não só isso, as Divine Beasts, elas para mim elas viraram tipo minhas dungeons favoritas, assim, porque eu achei incrível o fato de você sempre mudar o layout das dungeons e o como, se você realmente entender como funciona a mobilidade do Link, como funciona você planar eficientemente, assim, com eficiência, ou você, tipo, realmente se posicionar num lugar, numa plataforma de um jeito tal, assim, eu achei muito bom como você pode atravessar por esses lugares, assim, eles são facilmente o grande destaque para mim do jogo, além do mundo que enfim, incrível. Você tem esses pequenos lugares, ou grandes, né, no caso das Divine Beasts, são os monstrões gigantes mecânicos. Eu achei incrível mesmo, assim, essa parte dos puzzles realmente brilhante. Claro que tem um shrine ou outro que não oferece nenhum desafio mesmo, mas eu acho que eles escalam de desafio. Você tem uns que são muito absurdos, tipo aqueles da Korok Forest, né? Tipo, aquilo que eu até te pedi várias dicas. E depois que eu consegui descobrir, eu falei, puta merda, sabe? Tipo, a solução não era difícil, tipo. Eu acho que você descobrir a solução era meio sinistro, assim, né? Tipo, era mais complicado, mas você vê que fazia sentido o negócio, tipo, a dica lá que a pedra te dava. Então eu achei muito satisfatório os shrines, as dungeons, as Divine Beasts, achei incrível o visual delas, atravessar nelas, achei maravilhoso. E pra mim é tipo o grande destaque desse jogo, na minha opinião, além do mundo e da exploração, vão pros puzzles. Eu achei brilhante essa parte do jogo. Eu concordo com você, eu acho os shrines muito divertidos de fazer, não teve nenhum assim. Talvez eu falo que não teve nenhum. Eu lembro que teve um que eu não gostei, assim, tipo, foi irritante de fazer, que foi tipo um que você tem que acender umas tochas num cubo e tipo, se você gira ele, tipo, a tocha passa na água e apaga. Nossa, eu odiei aquele shrine. Mas, tipo assim, todos eles apresentam desafios legais para fazer. E era sempre, acho que é uma coisa que vale a pena notar também, que é tipo, quando você está explorando o mundo em si, é tão satisfatório achar um shrine ou resolver uma shrine quest. Tipo, eu adorava isso. E tem vários shrines no deserto dos Gerudos que é muito divertido de achar. E acho que as mecânicas são. Acho que essa parte do jogo, do mundo aberto em si, é muito, muito divertida e vale a pena dar esse elogio nisso. Os shrines em si, acho que todos apresentam desafios legais, interessantes. E diferentemente dos chefes que a gente reclamou aqui, que se você vê uma maneira de quebrar o chefe, você vê que não é satisfatório, você fica meio. Você vê que você, tipo, o chefe meio que perdeu a relevância por ficar fácil, mas isso não acontece nos shrines, porque os quebra-cabeças que eles propõem, quando você quebra eles, primeiro que nenhum fica tão quebrado assim. E segundo, que é muito satisfatório você tipo, arranjar uma solução própria para deixar o desafio mais fácil, assim. E eu concordo com você, tipo, a maioria desses desafios, desses quebra-cabeças, dá para você ver assim na hora, tipo, o que eu tenho que fazer? E isso permite que você vê claramente que você não devia estar resolvendo daquele jeito que você resolveu fazer. Mas isso não tira a graça do negócio, porque você, tipo, meio que quebrar isso, arranjar outras maneiras de fazer, é tão divertido quanto, e eu gostei muito deles também. Eu diria só que
os visuais dos shrines são muito repetidos em geral. E a música também. E a música também. A música é bem sem gracinha. Acho que eles podiam ter dado uma variada nisso. Mas eu concordo com o que você falou das Divine Beasts também, que são dungeons muito divertidos, muito diferentes. Essa mecânica de você poder controlar elas e mudar o layout da fase é muito legal mesmo. E eu tô até rindo assim, porque é muito divertido. Eu acho que uma das mais legais é a da Mifa, que você meio que pode regular a trompa do elefante. Aquilo é muito legal. Sim. Aquilo é sensacional. Não, a primeira vez que eu fiz a Divine Beast foi dessa do Zora. A primeira vez que você entra, eu não sei se foi assim com você, mas eu fiquei muito deslumbrado, porque o ambiente, assim, é muito, muito doido, né? Tipo, a dungeon é um elefante mecânico. Eu fiquei um pouco assustado também, assim, porque, tipo, pareceu muito grande, tinha esse mecanismo de você poder ajeitar a trompa do elefante em posições, assim, diferentes. Eu falei, cara, que coisa muito doida, sabe? Tipo assim. Mas, claro, depois você pega a manha, assim, a ideia da dungeon, fica tranquilo, assim, mas eu acho que tem esse fator deslumbre, assim, que é muito bom. Somente quando você tem os puzzles que dependem dessa mobilidade da dungeon, de você pensar realmente em mover o layout dela e o impacto que isso vai ter, até na posição que você tá, né? Porque dependendo da posição que você gira o negócio, você, sei lá, cai pro teto, sabe? O teto vira o chão. Cara, isso é muito legal, porque não tem nada rígido, assim. Isso que eu acho uma conquista absurda do Breath of the Wild. A mobilidade nesse jogo é maravilhosa, assim. O jeito de controlar o Link é muito bom. E o fato de você ter um botão que é dedicado ao pulo e aplanar também foi um acerto muito grande, assim. Inclusive te faz perguntar por que Zelda nunca teve um botão dedicado ao pulo específico, né? Era sempre aquela coisa de você tá andando em direção a tipo uma coisa assim, uma plataforma, e ele saltava automaticamente. Porque eu acho que a adição do pulo nesse jogo fez tanta diferença na mobilidade, e as dungeons ficam tão interessantes com esse aspecto, assim. Eu achei incrível demais, assim, essas dungeons. De verdade, achei muito bom. Eu concordo. Uma coisa que é muito diferente é planar, claro, pular, mas uma coisa que é muito legal, e a gente não falou, e é o principal desse jogo, é mesmo escalar as coisas, né? Porque isso sim que é o pulo do gato desse jogo. Porque você pega um mundo e aí você deixa ele realmente completamente aberto. Porque a maioria desses jogos open world, querendo ou não, quando eles fazem aquele mapa bonito, gigantesco, mas aí você não pode fazer, você não pode escalar, você não pode pegar todas as rotas, o mapa é muito limitante nesse sentido. E aí a Nintendo faz essa mecânica de escalar, que é tipo assim, nenhuma hora é uma mecânica chata, assim, tipo, que é meio quebrada, porque ela é muito bem feita e muito detalhada. E aí sim, tipo, o jogo abre aquele mundo imenso para você fazer o que você quiser. E essas duas mecânicas que fazem toda a diferença, assim. Porque planar e acho que o pulo é muito... É umas situações meio específicas. Mas esse pulo combinando com esse planar, eu acho que permite uma exploração muito divertida também, porque é muito legal, tipo assim, você fala, eu tenho que ir em tal lugar, mas ali não tem teleporte. Aí você vai para um lugar alto e plana até lá. Tipo, isso é muito divertido de fazer. Tipo, você vai olhando a paisagem, os inimigos passando. Isso é muito legal também. E a escalada, acho que a gente mencionou assim, em alguns momentos aqui no vídeo, né? A gente não falou especificamente disso. Que é a mecânica que faz um puta diferencial aí pro jogo. Que só não existe naquelas paredes lisas super polidas dos shrines, que não te deixam escalar nada, né? Mas, sim, de fato, assim, muito bom. Eu acho incrível que nesse jogo, se realmente você avistou, você pode ir, assim. É o grande pulo e é maravilhoso, assim, porque você tem um grande mundo que você realmente pode explorar cada centímetro dele. Não é, como você falou, aquelas coisas restritas ou aquela montanha que você vê à distância.
mas ela é só um plano de fundo glorificado, né? Não é. Nesse jogo você vê a montanha, você pode ir na montanha, você avista qualquer coisa à distância, você pode ir lá, escalar lá, verificar cada centímetro e provavelmente, não sempre, mas provavelmente você vai ser recompensado por essa curiosidade, por esse tempo de realmente prestar atenção nas coisas e fazer um negócio que deveria ser o grande motor de todo o open world, mas que, enfim, a gente precisou desse jogo para perceber o que a gente queria num open world e não sabia, né? Sim, e isso, a coisa que você abriu esse vídeo falando foi o futuro da série e do passado. Isso fica uma grande interrogação, né? Tipo assim, será que eles anunciaram Breath of the Wild 2? Mas e depois disso, assim, a franquia vai para esse lado agora de ser open world sempre? Eles vão continuar inovando nesse sentido? Porque depois do Ocarina of Time eles ficaram bastante tempo, né, nesse formato mais dungeon atrás de dungeon, formato totalmente linear. Quer dizer, alguns jogos não foi totalmente linear, mas mesmo assim é mais tipo sobre explorar Hyrule em geral, mas é mais sobre completar as dungeons para você batalhar o chefão no fim, né? Eu fico curioso, assim, para saber o que eles vão aprontar. Porque também eu acho que Breath of the Wild, como a gente fez várias críticas aqui, tipo, é um jogo de fato sensacional, que eu me diverti muito. Mas tem várias coisas que pode melhorar, assim, para deixar mais divertido. Porque eu acho, por exemplo, eu acho a dungeon final a mais divertida, assim. A Hyrule Castle muito legal de explorar. Brilhante. Eu acho que o jogo podia ter feito áreas igual Hyrule Castle em outros locais, assim. Não só as Divine Beasts, sabe? Devia ter colocado umas dungeons opcionais ali ou aqui, sabe? Ter colocado alguma recompensa no final delas que fossem diferentes, alguma coisa assim. E eu acho que isso meio que esse elemento, assim, a gente citou alguns elementos que foram meio usados mal, alguns que faltaram. Eu acho que o jogo ia ser absolutamente mais sensacional ainda do que ele já é, colocando esses conceitos. Na minha cabeça eu torço para que Zelda meio que separe, assim, tipo, eles usem tanto esse formato open world, mas eles também continuem fazendo jogos como os do Ocarina of Time, que eu acho que são dois formatos muito diferentes, que trazem coisas muito diferentes, então faz sentido ter jogos diferentes eles continuarem fazendo esses dois, porque eu acho que eu tô jogando atualmente A Link Between Worlds, e esse jogo, cara, é sensacional, assim, e seria uma pena se nunca tivesse saído. Eu quero ver o que a Nintendo vai trazer no futuro pra mim, basicamente. Muito bom você levantar essa questão do futuro, porque ela fica pro futuro, para um próximo episódio, que a gente pode, né, dedicar aí só falando do futuro dessa série maravilhosa, porque infelizmente nós chegamos no nosso tempo, discutimos um bocado, Zelda Breath of the Wild. É claro que tem muita coisa ainda para se discutir, é um jogo muito denso, uma das melhores coisas que a Nintendo lançou nos últimos anos, é realmente impressionante a margem de discussão que esse jogo zera. Eu tava vendo esses dias vídeos longos, gente gravando assim vídeos de mais de 1 hora discutindo esse jogo, e é muito interessante que não só pois é, que não só ninguém entra num consenso, como também todo mundo jogou o jogo de uma forma completamente diferente. É incrível. Eu vejo o gameplay das pessoas, ou até quando eu converso com você, assim, pouquíssimas coisas batem, porque muita gente jogou esse jogo completamente diferente um do outro, e eu acho que essa é uma conquista que ela merece, assim, todo o mérito de... E é um jogo fantástico mesmo, né? Zelda... Mas Zelda, no geral, sempre foi bom, sempre estabeleceu padrões do que deve ser um jogo de aventura. Isso nunca foi novidade, né? Desde o primeiro Zelda, desde o Zelda Ocarina of Time. E que são jogos muito copiados, né, também, as formas. Breath of the Wild aí recentemente teve uma polêmica com um jogo um pouco parecido, mas é só parecido, não é uma cópia, que nem gente que quebra PlayStation 4
nas convenções acha, mas, né, modelos bons, claro, eles vão ser repetidos à exaustão. Inclusive, eu acho que a gente devia fazer um episódio futuro sobre esse jogo aí, que é o Genshin Impact, que eu tô jogando também, e é bem interessante fazer essa comparação. Mas isso aí fica para uma discussão futura. Isso aí, meu caro. Então é isso, gente. Lembrando que se você gostou do episódio dessa semana, deixa um like, um comentário, considere se inscrever no nosso canal. Sigam a gente no Instagram também. Postagens de segunda a sexta sobre jogos variados. Lá tem o Bugan falando muito sobre Kingdom Hearts e eu falando muito sobre Star Fox e outros jogos também. Sonic 06. Sonic 06. Recentemente eu até fiz a jornada Breath of the Wild, que eu fiz 3 postagens falando sobre a minha experiência de jogar esse jogo. O Gun também tem a postagem dele de Breath of the Wild. E aí, se você quiser ver mais conteúdo de Zelda, siga a nossa página, porque com certeza você vai achar lá em algum momento. Você ainda provavelmente vai fazer outra postagem, né? De Breath of the Wild. Quem sabe, né, da minha experiência depois de zerar o jogo. Mas vamos ver, tudo isso são planos para o futuro. Queria te agradecer, Gan, um grande prazer falar com você. Obrigado a todo mundo que tirou um tempinho do seu dia para ouvir a gente conversando aqui. Lembrando que a gente tem outros episódios no canal e episódios semanalmente. É isso aí, meu caro. Um grande abraço e até semana que vem. Obrigado a todos que estaram até então. Obrigado ao meu amigo Castilho aí, como sempre, por gravar esse podcast comigo. Muito divertido gravar isso aí. Isso aí. Falou! Desligando agora.